Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Salvador 360. Meu nome é Lucas Argolo e eu estarei conduzindo vocês por esse episódio. Nazaré é um dos bairros mais antigos de Salvador, conhecido pela sua população mais idosa, pela sua vida mais calma, pelo seu humor mais silencioso, com um ar de interior. Embora não seja mais um bairro grande, já que ele foi dividido em zonas como o Vale de Nazaré, a Saúde, a Lapa e a região da Piedade, tudo isso um dia foi parte de Nazaré. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que vem desse bairro, né, da região do Largo de Nazaré, que é uma região central, próxima a hospitais, próxima a escolas importantes, próxima à parte mais antiga do bairro. Nós vamos focar nessa parte dessa região hoje. O entrevistado é Tiago Santos, 32 anos, professor de inglês e doutorando em zootecnia pela Universidade Federal da Bahia, residente do bairro de Nazaré pelos últimos 8 anos. Então, você observou mudança significativa no dia a dia da população do seu bairro? Se sim, quais foram elas? E se não, como você acha que isso afetou a convivência no seu bairro? Bem, o que eu mais notei de mudança na realidade foi realmente as pessoas usando máscara e também nos mercados, né? Ter a aferição da temperatura. Eu notei também que tinham menos pessoas idosas nos mercados, mas assim, como eu trabalho em casa, então não teve, para mim não teve muita mudança assim. Só mesmo nos momentos que eu saía, então todos os lugares quando eu precisava sair tinham menos pessoas, né, mercados e outros comércios. Porém eu acabava vendo muita gente nas ruas sem máscara, o que é uma coisa que para mim era meio estranho, porque não significa que a pessoa está na rua, ela vai estar menos protegida. E as regras que foram estabelecidas pelas autoridades de saúde foram respeitadas? Bem, eu creio que na maioria dos estabelecimentos, sim. Eu via sempre o pessoal aferindo a temperatura, né, exigindo o uso de máscaras, mas por parte das pessoas eu não vi tanto isso. Então, por exemplo, na academia eu não via as pessoas usando máscara ou não usando a máscara. Assim, eles usavam a máscara, mas sempre assim, colocava o nariz para fora ou abaixava a máscara por completo. Então eu notava isso, de que por parte dos locais, dos estabelecimentos, eram cumpridas as regras, mas por parte das pessoas, muitas vezes não era. E hoje, como é que se configura a realidade da sua região? Como é que você enxerga isso? Bem, hoje em dia, eu ainda continuo trabalhando em casa, então não mudou muita coisa. Então, nos ambientes comuns, em comércios, etc., as pessoas estão usando as máscaras, né? Porém, eu percebi que os mercados eles não estão mais aferindo a temperatura. Quando eu precisei ir em shopping também, eles não estão mais aferindo. Mas as pessoas ainda estão usando máscara dentro dos estabelecimentos. Do lado de fora, eu vejo muita gente não utilizando a máscara, né? E algumas pessoas sim, outras pessoas não. Mas eu acho que essas foram as mudanças, assim, de uma forma geral. E você conseguiu perceber alguma diferença de comportamento entre diferentes idades, diferentes faixas etárias? Bem, eu percebo, na realidade não percebo muita diferença não. Tem pessoas da minha idade, ou mais velhas, ou mais novas, que usam máscara, tem outras que não. Também idosos, tem alguns que usam. A maioria usa. Assim, eu acho que a maior diferença mesmo eu vi em alguns idosos, porque eu percebi que alguns deles estavam bastante preocupados, que eles usavam luvas nos mercados, né? Usavam máscaras, alguns até usavam aquela proteção face shield. E foi essa a maior diferença, assim. Mas eu acho que comportamento em si não tanto, né? E não eram todos os idosos que estavam assim. Então eu percebi alguns fazendo isso, mas, por exemplo, pessoas mais jovens eu não vi ninguém fazendo isso, só os idosos mesmo. E quais impactos você acredita ou você percebeu que isso trouxe para o seu bairro? Eu acho que de impacto deve ter impactado bastante a questão do comércio, né? Porque alguns comércios devem ter sofrido com isso. Alguns comércios eles estavam com
estavam mais restritos, né? Então eles estavam vendendo as coisas só principalmente no pico da pandemia, eles estavam vendendo as coisas com as portas fechadas, né? Só com um espaço, um buracozinho aberto para poder fazer a venda das coisas. E eu percebo as pessoas usando a máscara, né? Então eu espero, inclusive, que esse seja um comportamento que se mantenha mesmo após a vacinação das pessoas, né? Ou pelo menos que eles tenham mais algum tipo de cuidado, né? Porque não existe só o Covid, também existem outras doenças transmissíveis. Enfim, Tiago, muito obrigado. Então, pessoal, com isso nós finalizamos mais um episódio do Salvador 360. Eu espero que todos tenham gostado e nós nos vemos da próxima vez.